Bom dia, pessoal. O tema que eu vou abordar no seminário vai ser o parasita Toxoplasma gondii. O Toxoplasma gondii ele é um parasita pertencente ao filo Apicomplexa, o qual é composto por um grupo de diversos outros parasitas intracelulares obrigatórios. Dentre esses parasitas, nós podemos destacar o Plasmodium, que é o agente causador da malária, a Himéria, que é o agente causador da hemeriose ou coccidiose, que vai acometer principalmente aves e mamíferos. Mamíferos estes como suínos e ruminantes. E além desses dois, a gente ainda tem a babésia, que é o agente causador da babesiose, uma enfermidade que vai acometer felinos, canídeos, ruminantes, equídeos, primatas e o homem. Como os outros membros do filo Apicomplexa, o Toxoplasma gondii também vai acometer uma ampla gama de hospedeiros, variando de mamíferos até aves. Ele é um parasita heteroxeno, ou seja, para ele completar o ciclo dele, ele precisa de passar por pelo menos 2 hospedeiros diferentes. Dentre esses hospedeiros, a gente pode destacar o gato, gato e outros felídeos como hospedeiros definitivos, onde ocorre a fase sexuada do ciclo de replicação do parasito, e os outros mamíferos e aves também como hospedeiros intermediários, onde vai ocorrer a fase assexuada de reprodução do parasito. O Toxoplasma gondii ele é o agente etiológico da toxoplasmose, é uma doença que pode acarretar em graves complicações para gestantes e também para indivíduos imunocomprometidos, levando esses últimos até a morte. No que diz respeito à história de Toxoplasma gondii, o isolamento do parasito ocorreu de forma simultânea. Em 1908, o cientista italiano radicado no Brasil com o nome de Alfonso Splendore isolou esse parasito de coelhos que apresentavam sintomas de doença. No mesmo ano, como eu já disse anteriormente, Nicole e Mansou, cientistas franceses, isolaram um parasita na Tunísia de uma espécie de roedor denominada Ctenodactylus gondii. Inicialmente, eles acreditavam que se tratava de um parasita do gênero Leishmania, mas posteriormente, após análises morfológicas, eles viram que era uma espécie nova. Em 1909, o parasita foi batizado de Toxoplasma gondii pelos cientistas franceses. O nome tem todo sentido. O prefixo toxo significa arco e está relacionado com o formato do parasita, que lembra um arco, uma meia-lua. O prefixo plasma significa vida e o gondii veio do hospedeiro a qual eles isolaram inicialmente parasita, que foi aquele roedor Ctenodactylus gondii. Acredita-se que ocorreu um erro na hora de transcrever o nome do hospedeiro e ficou gondii em vez de gondii. Morfologicamente, o Toxoplasma gondii vai apresentar uma grande variedade de formas e de estágios ao longo do seu ciclo biológico. Nesse slide, nós podemos ver 2 imagens oriundas de microscopia eletrônica e eu vou dar destaque agora a algumas organelas que têm papel fundamental na biologia desses parasitas. Aqui em azul, em roxo, nós podemos ver os micronemas, que eu vou tentar destacar aqui para ver se facilita a visualização, que são esses pontinhos aqui mais eletrodensos. E esses micronemas eles vão estar relacionados com o processo de adesão do parasita à célula do hospedeiro. Já em azul, bem aqui no ápice do parasita, nós temos o conoide. O conoide ele é composto por estruturas semelhantes a microtúbulos que vão proporcionar a essa organela a função de invasão mecânica da célula do hospedeiro. Já aqui em verde, nós temos essas aculações que são as rópteras. Dá um destaque aqui agora para ver se fica mais fácil a visualização. Essas estruturas aqui, e elas estão relacionadas com a secreção de proteínas que irão formar o vacúolo parasitófilo.
Aqui em vermelho, essa organela aqui é o apicoplasto. Essa organela ela é derivada da relação endossimbiótica entre os ancestrais do Toxoplasma gondii e as cianobactérias. Essa organela ela tem DNA próprio, que chega a 35 quilopares de base. Ela está relacionada com a síntese proteica e de ácidos graxos. Aqui em amarelo nós temos os ácido calcissomos, são essas que na verdade é essa organela aqui bem pequenininha, com um núcleozinho bem eletrodenso, e essa organela está relacionada com o armazenamento de diversos íons, mas principalmente do cálcio, e ela tem a função de manter a osmolaridade da célula do parasita, uma vez que ela vai produzir diversas bombas de efluxo que vão proporcionar essa troca de íons, visando a manutenção dessa osmolaridade. E além de manter a osmolaridade, ela também serve como uma forma de equilibrar o pH do meio, evitando variações muito bruscas. Aqui em verde claro a gente tem os grânulos densos, que são esses pontos aqui, como o próprio nome já diz, né? Bem eletrodensos. E eles estão relacionados com a produção de proteínas que vão promover modificações estruturais do vacúolo parasitófilo. Já em branco, nós temos a rede de túbulos vesiculares. Essa rede é composta por proteínas produzidas pelo parasito no momento que ele penetra na célula, e acredita-se que ela tem a função de aumentar a superfície de troca de nutrientes entre o parasito e a célula do hospedeiro. E aqui a gente tem as demais organelas que compõem a célula do Toxoplasma gondii. Aqui a gente tem um retículo endoplasmático, o complexo de Golgi aqui em cima. Aqui do lado nós temos o núcleo da célula do hospedeiro. Aqui uma mitocôndria. Essa parte maior, menos eletrondensa, compreende o núcleo, e essa parte menor, mais eletrodensa, compreende o núcleo. E tudo isso aqui em volta vai formar o vacúolo parasitófilo. Nós temos agora outra imagem de microscopia eletrônica, só que dessa vez dos merozoítos. As formas que nós iremos encontrar no epitélio intestinal dos hospedeiros definitivos, no caso do Toxoplasma gondii, de todos os celídeos. E o que vai diferenciar essas formas das outras vão ser questão de tamanho dos parasitos, localização do núcleo, presença ou ausência de determinadas organelas, dentre outras características. E a gente pode destacar o conoide, os grânulos densos, o núcleo e um arróptero. Aqui nesse próximo slide nós temos uma foto do microgameta, ou gameta masculino do Toxoplasma gondii, que faz parte da fase sexuada do ciclo biológico desse parasita. Aqui em vermelho vou dar destaque à estrutura que compreende o núcleo do microgameta. E aqui essas estruturas externas, os flagelos. Na estrutura flagelada, ele é móvel. E aqui tem um corte transversal dos flagelos, e a gente pode ver aquela imagem clássica dos microtúbulos formando um anel e um par de microtúbulos aqui no centro. Já nessa figura B, é uma foto de microscopia
eletrônica de varredura, e a gente também consegue ver aqui, acho que até melhor, o microgameta, o gameta masculino do Toxoplasma gondii. Agora nós temos a imagem do macrogameta, ou gameta feminino, que também faz parte do ciclo sexuado de reprodução do Toxoplasma gondii. Ele vai ter algumas estruturas características que eu vou dar destaque agora. Por exemplo, aqui em vermelho a gente tem esse WI, que compõe os corpos formadores de parede do tipo 1. Vou destacar essas estruturas aqui agora. São esses grânulos menores aqui. Essas estruturas elas vão estar relacionadas com a formação da parede do oocisto. Esses corpos formadores do tipo 1 estão relacionados com a formação da parede externa do oocisto. A gente sabe que o oocisto do Toxoplasma gondii é composto de 2 até 3 paredes, 3 camadas. Então, eles vão formar a parede externa, e essa parede externa do oocisto ela vai ser composta principalmente por proteínas e carboidratos, que vão conferir uma maior resistência às intempéries que esse oocisto vai encontrar no meio externo. Já aqui em amarelo, nós temos os corpos formadores de parede do tipo 2. Essas estruturas elas são, não destaque aqui, que são um pouco maiores do que os corpos formadores de parede do tipo 1, e elas vão formar a parte interna, a camada interna da parede do oocisto do Toxoplasma gondii. A composição dessa parte interna é basicamente de lipídios, e vai ter uma função de proteger o oocisto, os merozoítos no interior do oocisto, da ação de agentes químicos, principalmente. Aqui a gente tem uns grânulos de polissacarídeos, que acredito estar relacionado com o processo de nutrição dos merozoítos, assim como aqui em L, nós temos também umas gotículas com reservas de lipídios. E aí nós temos os demais componentes, organelas componentes do macrogameta, como já citei acima, o picoplasto e o núcleo. Agora aqui nós temos uma imagem onde é possível visualizar o macrogameta ou o gameta feminino. Aqui em verde a gente tem microgametas, são diversos. Você pode ver ele com formato característico, com flagelo. E a gente pode fazer uma comparação do tamanho, da diferença de tamanho entre o gameta masculino e o feminino. A gente vê aqui que o feminino ele é bem maior do que o gameta masculino. E aqui do lado, eu vou marcar agora em azul, a gente tem os merozoítos também. Os merozoítos estão relacionados com a fase assexuada do ciclo de reprodução do Toxoplasma gondii, e o macrogameta e o microgameta com a fase sexuada. Aqui nós temos um esporocisto de Toxoplasma gondii com os esporozoítos, que são frutos da reprodução sexuada do parasito. Aqui em M a gente pode destacar o núcleo, que eu vou marcar ele agora em vermelho. E aqui um esporozoíto, também marcado em vermelho. Aqui nós temos o esporocisto, a membrana externa, temos a membrana interna, e uma característica do esporocisto de Toxoplasma gondii é a presença desses 4 zonas
de junção entre a membrana interna e a membrana externa, como apontado aqui pelas setas. Para finalizar essa parte de morfologia, aqui a gente tem imagens de um cisto. À direita nós temos um cisto rompido e à esquerda nós temos um cisto tecidual intacto. Em vermelho nós temos a parede do cisto, toda a sua extensão. Que em azul, vou destacar agora os bradizoítos no interior desse cisto. Os bradizoítos são as formas predominantes no interior do cisto. Quando ocorre o rompimento do cisto, eles sofrem transformações e acabam virando taquizoítos. Essa parte aqui em rosa, vou marcar aqui de roxo, é só para mostrar aonde ficam as células do hospedeiro. Já agora, nesse cisto rompido, a gente tem a presença de monócitos no exterior e a gente pode visualizar a liberação dos bradizoítos, aqui também tem, para o meio externo. Parece que nessa imagem aqui tem até um monócito ou macrófago com bradizoítos no seu interior. Só para a gente poder diferenciar um esporocisto, que é bem menor, de um cisto, que é maior e contém no seu interior bradizoítos. Os parasitas do gênero Toxoplasma apresentam uma grande variabilidade genética. Atualmente são registrados mais de 130 genótipos diferentes. E esses genótipos eles são agrupados em linhagens ou tipos de acordo com a patogenicidade dos indivíduos pertencentes a cada uma dessas linhagens. Essa patogenicidade ela é convencionalmente testada em camundongos da linhagem suíça. Os parasitos que vão fazer parte da linhagem tipo 1, eles são classificados como altamente virulentos. Eles vão causar um quadro de toxoplasmose aguda nos camundongos, e esse quadro pode levar esses animais à morte num período de 5 a 10 dias. A dose letal 50, ou seja, a dose capaz de promover a morte de 50% dos camundongos infectados, é de apenas um parasita. Acredita-se que a alta virulência dos indivíduos pertencentes a esse tipo seja decorrente da sua grande capacidade de migração, além da sua alta capacidade de crescimento, o que vai promover a maior disseminação do parasito no organismo dos camundongos infectados. Já os parasitas que se enquadram na linhagem ou tipo 2, eles são considerados como pouco virulentos, porém eles têm uma grande capacidade de formar cistos, principalmente no sistema nervoso central dos camundongos infectados, e eles vão provocar um quadro de toxoplasmose crônica. Os indivíduos pertencentes ao tipo 3, eles geralmente não são virulentos, mas isso não quer dizer que eles não possam causar algum quadro clínico nos camundongos infectados. Geralmente eles vão causar uma ascite moderada e poucos sinais nervosos. Eles têm a capacidade de formar cistos, só que quando comparado aos indivíduos do tipo 2, eles formam muito menos cistos no sistema nervoso central. Além dessa classificação desses 3 tipos, que são os predominantes, ainda a gente tem as linhagens ou tipos atípicos, que vão apresentar genótipos que não se encaixam nos genótipos das 3 linhagens acima. Em relação à patogenicidade, a gente pode ver que quando comparamos os indivíduos pertencentes ao tipo 1
com o tipo 2 e o tipo 3, a patogenicidade deles é bem maior, principalmente quando a gente vê a questão da DL50, né? E para indivíduos do tipo 1, a gente precisa de uma DL50 de apenas um parasito viável. Já para indivíduos do tipo 2, são necessárias uma DL50 de 1000 parasitos para mimetizar a doença nos camundongos infectados. Esse estudo feito em 2012, ele fez um levantamento bem completo da diversidade genotípica de Toxoplasma gondii em torno do globo. Ele realizou levantamento em todos os continentes e ele chegou à conclusão de que existem 138 genótipos diferentes, 15 haplogrupos e 6 clados diferentes de Toxoplasma gondii. Esse mapa ele mostra a distribuição geográfica dos genótipos de Toxoplasma gondii. Os pontos pretos eles indicam os locais onde esses genótipos foram isolados e identificados. Já o tamanho do gráfico de pizza está diretamente relacionado ao tamanho da amostra. Então, quanto maior o tamanho desse gráfico, maior vai ser o tamanho da amostra. Aqui no Brasil a gente vê que temos um gráfico de pizza com tamanho considerável quando comparado com outros países, como que o caso da Argentina, que tem um gráfico de pizza menor. Então, a amostragem realizada nesse país foi menor. E cada cor indica um genótipo diferente de toxoplasma. Já esses números dentro desses quadrados, eles representam as cepas isoladas de acordo com o ToxoDB, que é um banco de dados que reúne diversas informações em relação ao Toxoplasma gondii. Nós podemos notar aqui no Brasil, principalmente e no hemisfério sul como um todo, a predominância de cepas atípicas, e já no hemisfério norte a gente vê a predominância da cepa ou da linhagem do tipo 2, que é uma das linhagens que mais causa doenças no homem. Em relação à transmissão, essa figura nos ajuda a elucidar algumas rotas importantes, né? Tudo começa quando há a disseminação de oocistos presentes nas fezes de felídeos para o ambiente. Essa contaminação ambiental vai proporcionar a contaminação dos hospedeiros herbívoros. Esses hospedeiros herbívoros eles tendem a ser predados pelos felídeos, o que vai causar uma contaminação ou recontaminação desses animais. Além dos felídeos, outros carnívoros também tendem a predar esses animais e também são contaminados. Uma vez que o ser humano caça e tende a consumir a carne oriunda desses animais de forma crua ou mal passada, ele também se torna contaminado pelo parasito. Outras vias de contaminação do ser humano vão ser as relacionadas a atividades externas, como jardinagem, onde ele vai manipular plantas, terra contaminada com os oocistos oriundos das fezes dos felinos, a ingestão de vegetais crus, contaminados com as fezes dos felinos, e o contato direto com as fezes desses felídeos, que, como eu já expliquei, elas tendem a contaminar o solo e a água do ambiente. Também no ser humano vai ocorrer a transmissão vertical, que é a passagem do parasita para o feto via placenta materna. A compreensão do ciclo biológico de Toxoplasma gondii é fundamental para elucidar os mecanismos de transmissão e a patogenia da toxoplasmose. Como nós sabemos, o Toxoplasma gondii é um parasita heteroxeno.
ou seja, ele necessita de 2 hospedeiros diferentes para completar seu ciclo. Nós temos como hospedeiros definitivos, onde vai ocorrer a parte sexuada do ciclo biológico, todos os felídeos. Já como hospedeiros intermediários, onde ocorre a fase assexuada do ciclo, os demais mamíferos e as aves. O ciclo se inicia a partir da ingestão de oocistos esporulados que contaminam o ambiente. Esses oocistos eles são formados por 2 esporocistos que contêm em seu interior 4 esporozoítos, que são as formas já infectantes do parasita. Uma vez ingeridos esses oocistos pelos hospedeiros intermediários, esses oocistos chegam no intestino delgado e se rompem, liberando os taxoítos, que irão infectar os enterócitos dos hospedeiros intermediários e iniciar um ciclo de multiplicação assexuada. Esses taxoítos eles podem ganhar a corrente sanguínea e infectar células como os monócitos. Uma vez infectados, esses monócitos podem carrear o parasita para tecidos como os que compõem o sistema nervoso central, aqui no caso o cérebro, pode infectar a musculatura cardíaca, pulmões, tecidos oculares, musculatura esquelética e a placenta. Nesses tecidos, principalmente na musculatura esquelética e no sistema nervoso central, tende a ocorrer a formação de cistos. E esses cistos eles estão repletos da forma mais lenta do parasito, que são os bradizoítos. Uma vez que há predação desses hospedeiros intermediários pelos felídeos que compreendem os hospedeiros definitivos, pode ocorrer a ingestão de cistos, principalmente presentes na musculatura esquelética, o que vai reiniciar o ciclo. Uma vez ingeridos, esses cistos se rompem no trato gastrointestinal desses felídeos e liberam os trofozoítos. Os trofozoítos eles vão sofrer um processo de esquizogonia, que é aquele processo que compreende a multiplicação dos núcleos desses parasitas no interior de um único citoplasma. E a partir do momento que eles sofrem a esquizogonia, há a liberação dos esquizontes ou merontes, porque a merogonia está dentro desse processo de esquizogonia, e esses merontes eles vão reinfectar os enterócitos, só que agora eles vão iniciar um processo de reprodução sexuada. Eles vão se diferenciar em microgametas ou gametas masculinos, que compreendem essa forma flagelada do parasita, e também vão se diferenciar em macrogametas ou gametas femininos. Uma vez que eu tenho a interação desses 2 gametas, o masculino e o feminino, e como consequência a sua fecundação, vai ocorrer a formação de oocistos. Esses oocistos serão liberados nas fezes e vão contaminar novamente o ambiente e promover um reinício do ciclo de vida do